Muito bem, meus amigos do SOS Planeta, é um prazer uma vez mais poder fazer esse breve comentário aqui no site SOS Planeta. O assunto hoje é o lixo, mas o lixo, não só o lixo da política, que a gente tem aqui também de vez em quando aberto algum espaço, mas hoje eu vou falar do lixo literalmente falando. Até agosto, nós estamos em agosto, até agosto do ano que vem, está na lei que foi votada pelo Congresso, sancionada pela presidência, até, portanto, daqui um ano, nós temos que acabar com todos os lixões do país. Lixão não é aterro sanitário. Aterro sanitário é onde você manda o lixo e o lixo é tratado de forma organizada. Lixão não. Vai tudo lá para o lixão e fica depositado de uma maneira extremamente, absurdamente irresponsável. Só que nós temos no país ainda cerca de 3.000 lixões. Você ouviu bem? São 3.000 lixões em mais ou menos 2.800 cidades. Tem mais lixão que cidade. E nós produzimos mais ou menos cerca de 240.000 toneladas de lixo todos os dias. É pouco? Claro que não é pouco, é uma enorme quantidade. E 70% desse volume que nós produzimos vai exatamente para os lixões. Não é pouca coisa. Nós temos catadores trabalhando nessa que nós poderemos chamar de indústria da reciclagem. Mais ou menos 1 milhão de pessoas envolvidas em catar lixo, o que também não é pouco. O que significa, na prática, 90% do lixo que é reciclado é catado pelos catadores. Mas apenas 18% das cidades do país tem a coleta seletiva, que separa o lixo orgânico do lixo que pode ser reutilizável, enfim. Tem muito pouco trabalho efetivo nessa separação do lixo e nessa reutilização do lixo. Mas os números são esses. O governo acaba de liberar, o governo federal, um dinheiro considerável e um dinheiro importante, que são 200 milhões de reais, para o projeto chamado Cataforte, projeto que exatamente quer fortalecer essa atividade dos catadores, que são responsáveis por mais ou menos 90% do material reciclado no país. Eu repito, são mais ou menos 1 milhão de pessoas. Isso é bom? É bom porque nós temos que reduzir até o ano que vem, desses 3.000 lixões a zero. Só que não adianta reduzir o lixo, ou melhor, o destino inadequado do lixo, se nós continuarmos produzindo uma quantidade astronômica de lixo. Nós temos que pensar em vários aspectos, e aqui eu vou misturar esse assunto de lixo, que tem aí investimento, que tem meta, que tem lei, com alguma coisa que nós estamos fazendo sem muitas vezes parar para pensar. Vou misturar isso com a fronteira agrícola do país. Nós estamos plantando soja para transformar a soja em farelo e para exportar farelo de soja para porco e para o gado chinês comer, para alimentar o chinês. E é claro que aí a balança comercial fica razoavelmente favorável ao país. Nós estamos, a propósito, exportando muita soja e derrubando, fazendo uma monocultura de soja que vai, quem sabe, dos Pampas até o arco de desmatamento lá em cima na Amazônia. Uma monocultura que, para que produza em quantidade, está sendo oferecida a essa monocultura quantidade enorme de sementes modificadas geneticamente. A transgenia atua nisso. Então nós temos uma grande produção de soja, o Brasil exporta, vejam as filas de congestionamentos nos portos, por exemplo, de Santos ou Paranaguá, para exportar exatamente milho e soja, da super safra de milho e também da grande safra de soja. Nós temos a percepção disso. Mas isso não é progresso. Nós estamos tirando outras culturas importantes, transformando a nossa agricultura quase numa monocultura, da soja
eu repito, para que o porco e para que o boi lá na China possa comer e alimentar o chinês. E não paramos para pensar se isso está certo. Agora a gente libera, o governo federal libera com o dinheiro que é nosso, que nós arrecadamos de alguma forma, 200 milhões de reais para ajudar a melhorar ou fortalecer essa atividade do catador. A gente tem que estar aqui aplaudindo, é claro, mas tem que pensar antes disso. Também, como eu estou propondo que a gente pense neste grande volume de plantio de soja no país, se isso é bom, mas não agora neste curtíssimo prazo, mas a médio e longo prazo, pensando numa questão estratégica em termos de país, se produzir essa enorme quantidade de lixo que nós produzimos, cerca de 260 mil toneladas de lixo, e fazer com que isso, quase que 70% vá para as lixões, se adianta muito você ter lá na ponta quem vai catar o lixo depois dele produzido. É claro que é bom, é necessário, é humano, vai se desenvolver intelectualmente, vai se aparelhar essas cooperativas, são cerca de 35 cooperativas funcionando em todo o país. Os catadores estão tendo algum dinheiro, estão tendo uma melhoria de vida, isso tudo é muito bom, mas a gente não pode, eu já vi gente dizendo o seguinte, eu jogo porque alguém vai catar e eu emprego alguém que está catando. Isso é bobagem. Cada um de nós pode fazer a sua parte, consumindo um pouco menos, consumindo o necessário, descartando menos, nos preocupando realmente com a cadeia produtiva, saber de onde veio o que a gente está consumindo, se o que a gente está consumindo passou exatamente por uma indústria que emprega a criança de forma escrava, ou trabalhador que vem de outros países. Se nós estamos, para isso, acabando com as outras culturas na agricultura. Pensar, eu sei que não é uma atividade das mais simples. Claro, se fosse simples, todo mundo em geral pensaria. Pensar é um pouco difícil. Dá um pouco de cansaço. Coça um pouco a cabeça, mas ajuda, porque a gente passa de uma situação de aceitação a uma situação de modificação. Ou através dessas manifestações em rede que estão acontecendo, e tem gente que não está entendendo tanta manifestação, mas a sociedade mudou, e a sociedade mundial está mudando para uma sociedade em rede, em que os acontecimentos vão surgindo em pontos que nós chamamos de nós desta rede, que se interligam, mas não necessariamente se movimentam da mesma forma. Então, são interesses diferentes. Um grupo se manifesta a favor disso, outro grupo se manifesta a favor daquilo, e cada dia tem uma manifestação, e tem gente que está contra isso, e não vai adiantar, porque isso começou e não vai parar. São manifestações desse tipo. Quem sabe nós possamos ter manifestações também a favor das causas ambientais. Eu não vi isso ainda. Estou vendo manifestações a favor da saúde, estou vendo manifestações a favor do transporte, há conexão, eu tenho batido na tecla do transporte com a questão energética, com a questão ambiental, tanto no aquecimento do planeta, quanto na questão da poluição que nós respiramos, ou sentimos quando bebemos água, ou então no solo, não só de onde foi plantado que nós comemos, mas até de onde nós moramos, muitas vezes solos contaminados por atividades que foram feitas anteriormente, e o solo não foi descontaminado de forma suficiente para que novas habitações ou atividades humanas ali fossem instaladas. Mas juntando tudo isso, e eu estou propositalmente juntando, eu estou propondo que a gente pense. Brasil, nosso país, liberou o dinheiro que nós geramos. Nós que trabalhamos, que acordamos cedo, que geramos emprego, que somos responsáveis, 200 milhões de reais. Parabéns ao governo federal, eu poucas vezes posso aplaudir, parabéns. Mas olha, não basta isso. Nós continuamos produzindo muito lixo, continuamos colocando muito desse lixo nos lixões, temos ainda quase 3 mil lixões e em um ano a lei diz que nós temos que acabar com isso e transformá-los em aterros sanitários, para onde a destinação do lixo deve ser feita de forma adequada. Lixo separado e tudo mais. Então, essa ideia de fortalecer a atividade dos catadores com recursos vem em boa hora, mas é uma condição necessária
E aqui eu encerro o comentário. Porém, não suficiente para enfrentar o drama disso todos os dias. Mas vamos continuar pensando. Eu sei que é meio chatinho, mas a proposta é essa. Colocar aí atrás da sua orelha uma pulguinha que fica aí te incomodando. Mas dessa tentativa de incomodar você, talvez a gente tenha, em breve, uma atitude melhor em relação a vários aspectos das questões ambientais, que precisam ser objetivamente conectadas a relações de causa e efeito e a relações de simultaneidade, não necessariamente causais, mas que acontecem de forma paralela, que precisam ser refletidas e pensadas. E a gente está aqui para cutucar exatamente esses pontos. Eu volto a falar sobre isso em breve. Até lá.